Bom dia a todos os municípios cearenses que nesse momento estão conosco, né, nessa luta, né, cotidiana a favor do Sistema Único de Assistência Social e nos preparando, né, conjuntamente para a conferência. Estamos aqui numa roda de conversa, né, onde temos uma temática da conferência que já foi falada no início, mas nesse momento estamos com o eixo 2. O eixo 2 se trata do financiamento, né? Então, o eixo 2 ele diz financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromisso e corresponsabilidades entre os entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Então, quando eu falo em financiamento e orçamento, ninguém precisa se arrepiar, né, achar que vai ter que entender de programática, que vai ter que entender de todos aqueles números, de somatória, de orçamento. Não, nós estamos falando de orçamento numa perspectiva do desfinanciamento. Claro que o ideal é que as pessoas entendam um pouco do financiamento para poder facilitar, né, o nosso trabalho. Então, a primeira coisa que nós temos que falar é só trazer um pouco da assistência social enquanto política pública, né, garantidora de direitos, política pública de direito do cidadão, dever do Estado, né, previsto na Constituição Federal de 88. Nós não estamos falando de assistencialismo, estamos falando de uma política pública, né, que ela é de proteção social, compõe o tripé da Seguridade Social junto com a saúde e a previdência, né, é para quem dela necessite, então ela não é contributiva, porque a Seguridade, a Previdência, eu só tenho direito via mercado de trabalho, então eu sou contributiva, ela não é para quem dela necessite, direito do cidadão e acima de tudo dever do Estado, né, sendo universal para quem dele necessite, certo? É não contributiva, né, integra benefícios e serviços socioassistenciais. Né? Ela é executada por meio de uma rede socioassistencial através de programas, projetos, benefícios e serviços de prestação continuada. Temos as três funções mais importantes, né? Que é a proteção social, é a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. Vigilância nunca tão falada, desde quando eu me entendo por gente, em conferência tão necessitada, né? Dessa questão da vigilância. Quando eu digo que nós estamos no eixo 2, mas que os 5 eixos, eles dialogam entre si, é porque a vigilância provavelmente ela vai estar em quase todos os eixos, particularmente no tempo presente. Falar de assistência social, nós não podemos negar que ela promove segurança de renda, de convívio e de acolhida a todas as famílias em situação de vulnerabilidade e de risco social. Mas falar de assistência para falar hoje de financiamento, de programas, projetos e serviços, eu preciso falar do tempo presente. Né? Estamos vivendo num momento de pandemia, né? Onde confronta esse momento de pandemia no auge do desfinanciamento do Sistema Único de Assistência Social. Estamos numa crise sanitária que vai para além da sanitária, mas nós temos uma ambiental, uma econômica, precisamente uma social, uma ética e política, principalmente uma crise ética, porque hoje nós temos um governo que no executivo, no governo federal, que não acredita nas políticas sociais, que já vem sofrendo ao longo da década esse próprio desfinanciamento. E para isso nós temos, como é que eu posso dizer que a gente já vem sofrendo? Eu posso dizer que nós já vemos sofrendo na medida em que a emenda constitucional, que eles chamam de PEC 91, PEC 95, desculpa, ela já traz o congelamento dos gastos primários com as políticas públicas, né? E particularmente a política de assistência social. Então, a gente já vem sofrendo esses cortes. E com esses cortes, como é que eu posso trabalhar uma política de assistência social, um sistema único de assistência social que já tem uma capilaridade em todo o território nacional? Nosso solo brasileiro tem essa capilaridade, né? Onde compartilha atribuições dos entes federativos numa perspectiva de, para o seu funcionamento, fortalecimento, aprimoramento da gestão,
particularmente o controle social e, sobretudo, o financiamento, né? Então, assim, a atual conjuntura, se eu for somar ao que está acontecendo com esse desfinanciamento, nós tivemos uma pandemia onde o SUS se mostra essencial, se apresenta como essencial. Ele foi lá e deu conta de como um sistema de proteção que está dando conta nesse momento de pandemia, mas contraditoriamente ele mostra também algumas fragilidades, né? Que fragilidades são essas, né? É uma fragilidade, são os inúmeros entraves que nós encontramos dentro desse sistema, né? Foi colocado na gestão do SUS, mas que nós conseguimos nos reinventar, nessa palavra do momento. Essa reinvenção que nós tivemos e conseguimos dar conta, né, em tempos de pandemia. Todas essas questões, ela vai nos convidar a um diálogo, né? Um diálogo permanente com quem? Com as diversas esferas dos governos, tanto federal como estadual, como no governo municipal, no sentido de traduzir um compromisso coletivo com assistência social na perspectiva de direito e cidadania, aquilo que a gente fala tanto, né? Direito e cidadania, com justiça social e com dignidade humana, com universalização dos serviços, com ações concretas de qualificação, tornando acessível a todos os cearenses, né? Logicamente que a gente sabe que essa política, as barreiras arquitetônicas longitudinais, particularmente na zona rural, ela ainda faz com que tenhamos pessoas que não tenham acessado ainda esse serviço, certo? Esse sistema. Mas é um sistema que ele está a caminho. Mas a pergunta é o seguinte: como nós podemos falar de programas, projetos, serviços com tamanhos cortes, se nós desde 2017 o SUS vem sofrendo cortes? Ele sofre corte em 2017 num déficit orçamentário de 21,76%. Em 2018 ele tem um déficit de 37,52%. Em 2019, 29,16%. 2020, 35,47%. Imagina em 2021. Em 2021, o cenário do orçamento é ainda muito mais preocupante, visto que, mais uma vez, foi desconsiderada a deliberação do Conselho Nacional de Assistência Social, que delibera sobre o orçamento, né, dentro de um projeto de lei orçamentária anual. Mas aí o que vem lá, o que o governo faz? Né? Vai lá, na peloa que ele constrói, ele faz uma redução nas despesas. Nós tivemos uma redução dentro da peloa de 59,34%. Pergunta é: nós não temos vínculo orçamentário na Receita Líquida da União, né? Ainda vivemos de emendas parlamentares. Estamos no momento de pandemia, onde esse sistema de proteção social, que já tínhamos em 2019 mais de 3,5 milhões de pessoas no Bolsa Família no Brasil, que nós já tínhamos em 2019 a média de 14 milhões de desempregados no país. E agora esse sistema de proteção, que já era inchado, ele agora vai inchar muito mais ainda, porque agora demanda novos usuários. São os usuários que, em tempo de pandemia, eles perderam seus empregos, tanto na economia informal como na economia formal. E isso dificulta, né, a nossa situação na luta a favor desse orçamento do SUS. Como é que uma política pública, ela consegue, né, funcionar, dar conta, dar respostas a essa população vulnerável sem dinheiro? Por isso que a gente fala tanto de orçamento na assistência social, particularmente nessa conferência, né? A conferência está toda à luz do plano decenal. Aquele plano, eu acho que tem um plano nacional, estadual e municipal, né? Que ele vai de 2016 a 2026. Dentro desse plano, ele já reafirma o objetivo da estruturação e da manutenção da rede de proteção social, né? Sempre a básica, estou falando da básica, para além do emergencial. Só que lembrando que quando a gente fala do emergencial, o SUS, ele tem um desenho tão, eu não vou dizer perfeito, mas nós já falávamos de emergência, né? A resolução 109 de novembro de 2009,
aquela provatificação nacional dos serviços, ela já apontava como objetivo, dentro das situações de emergências, e hoje que a gente, se nós estamos numa pandemia, é porque nós estamos também numa situação de emergência, né? Um acolhimento imediato em condições, né, de garantia, de preservação da vida, a questão da moradia, aluguel social, benefícios eventuais, alojamentos provisórios, que nós vimos muito. Acho que uma das cidades que pegou muito bem foi Juazeiro, quando fez o alojamento para as pessoas que não tinham condições de isolamento. Então, assim, a pandemia, ela escancara essa janela da desigualdade social. Lembrando que o país, né, nosso Brasil, nessa nossa dimensão continental, ele é o quinto lugar no ranking da desigualdade social. É o quinto país mais desigual do mundo. E a pergunta é, será que o nosso município, ele está dando conta desse sistema de proteção social? Será que o cofinanciamento da União, ele está dando conta, mesmo com todos os cortes, civis, programas e projetos de prestação continuada, eles estão dando conta, está dando para manter isso aí, eles estão de ação continuada, né? Porque nós temos que ter um cuidado com o retorno ao assistencialismo, que ele volta com muita força, se nós não tivermos essa luta, né, na defesa desse sistema. Será que o Estado está fazendo realmente, verdadeiramente o papel dele? Né? Qual o papel do Estado? Qual o papel da União? Qual o papel do município? Particularmente, nós temos 5.575 municípios que têm que refletir hoje acerca disso aí. Por quê? Porque quando eu falo de financiamento, eu não estou falando só do sistema de proteção social. Essa discussão, ela já vem vindo na medida em que eu tenho um corte, né, no financiamento, que eu tenho um aumento de pobreza, de extrema pobreza, e agora isso é muito claro, que o Brasil volta para o mapa da fome. Se na questão do BPC, que é a coisa que mais o governo precisa mexer, Programa Bolsa Família e BPC, que são esses programas de transferência de renda, eles é quem giram a economia nesse município. Na maioria dos municípios, particularmente de pequeno porte 1 e 2. Vocês lembram que antes o município não tinha uma lojinha de R$1,99, não tinha um posto de gasolina, não tinha uma farmácia. Se eu precisava de uma medicação, eu tinha que andar 20 quilômetros a pé. E com todo esse programa de transferência de renda, junto ao Fundo de Participação Municipal, que a maioria dos municípios pequenos é ínfimo, esse município vai funcionar como? Ele também vai à falência. Não é só o Sistema Único de Assistência Social, não é esse amplo sistema de proteção social que já modificou a vida de milhões de brasileiros que vai sofrer, não. Ele também vai sofrer, certo? Ele também vai ter falência de alguns municípios. Isso já é uma previsão, já tem uma pesquisa da Universidade Federal, desde 2013. Então, assim, toda essa discussão que nós temos que estar fazendo é porque nós não podemos destacar que nós temos só no nosso país 8.471 CRAs. Nós temos 2.749 CREAs, nós temos 34 CREAs regionais, 232 centro POP, 6.453 unidades de acolhimento. E aí, né? Como é que fica nessa situação hoje? Né? Só no Ceará, como é que fica se nós temos mais de 1 milhão de famílias em situação de extrema pobreza? Né? Então, diante de uma situação dessa, de fato, o que nós necessitamos? Né? Nós temos que realmente ter uma agenda, né? Digamos, uma cumplicidade interfederativa, por exemplo, vamos criar aqui um nomezinho, né? Uma agenda construída coletivamente, com todos os entes federados, um novo modelo de governança, com as obrigações inerentes do SUS no que diz respeito ao equilíbrio do compartilhamento dessas responsabilidades públicas. Essa é a grande discussão. Essas obrigações compartilhadas, essas responsabilidades, elas estão realmente sendo efetivadas? Quais são as instâncias que eu vou fazer isso aí? Com a União, com os estados e com os municípios.